Bom, então pessoal, vou aproveitar aqui que eu já vim aqui para ver o negócio do piso. Vou mostrar para vocês aqui a questão do forro, né? Finalizado então. E já passar para vocês aí quanto é que a gente gastou aqui. Tá? Então aqui é a nossa garagem, futuramente vai ser a nossa sala, tá legal? Então foi instalado aqui tudo certinho. Acabou que lá naquele canto era para ter um cortineiro, porque futuramente aqui vai ser uma porta, né? Uma porta de vidro correndo para os dois lados aqui, então era para ter um cortineiro lá naquele cantinho. Acabou que o pessoal esqueceu e a gente preferiu por enquanto deixar assim, tá? Então o serviço depois a gente pode refazer, é só aquele cantinho, colocando um cortineiro se a gente quiser, tá bom? Quando a gente for aqui puxar a casa para frente. Então por enquanto a gente deixou assim. Então aqui tá tudo certo. Aqui, aonde estava faltando aquele acabamentozinho, então foi feito, né? Como a gente falou, não tinha como trabalhar com a tabica aqui por conta do espaço, tá bom? O pessoal não tinha como conseguir colocar aqui a tabica, principalmente aqui do outro lado. Então aqui também ficou sem. Ó, o pessoal instalou aí com o acabamento direto sem a tabica, tá bom? Então a tabica ela vem de lá e ela contorna aqui na cozinha, seguindo o alinhamento da parede. Esse cantinho aqui, como ficou só uma gretinha aqui e não tinha como colocar, a gente acabou não colocando e optou por não colocar aqui do outro lado também. Aqui eles falaram que até conseguiriam colocar, apesar da dificuldade. A gente falou, não, pode colocar sem então, pode deixar sem. Isso é um detalhe que não vai chamar muita atenção, tá bom? Então, infelizmente não deu para colocar, mas está feito aqui o serviço também. Então aqui também já está instalado, tudo certinho. Todo esse trabalho de gesso foi finalizado. Lembrando que aqui está tudo fechado lá em cima com lona, tá, pessoal? Porque começou a chover aqui em Brasília, o pessoal aqui começou a trabalhar com piso e tudo mais. A nossa claraboia aqui, ela foi fechada. Então, como vocês podem perceber o tanto de luz que ela gerava aqui. Ó como fica bem mais escuro aqui. Eu tô aqui pela manhã, mais ou menos umas 11 horas da manhã. E o tanto que aqui fica mais escuro quando tá fechada a nossa claraboia. Então isso aqui foi um acerto nosso, né? Então foi uma alegria nossa aí de ter colocado essa claraboia para gerar luz natural aqui dentro da nossa cozinha, sem a necessidade de ficar com luz acesa durante o dia. Então quando tá com a claraboia aqui liberada, ela fica o ambiente daquele jeito lá, ó, bem iluminado, como tem na nossa porta lá, né? Olha a diferença de iluminação que tem aqui. E esse corredor aqui também, ele fica bem iluminado. Então aqui o outro quarto também finalizado, tá bom? Nosso banheiro aqui finalizado também. Um outro detalhezinho é que nos nossos cortineiros aqui, ó, normalmente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ali no cantinho, ó, naquele cantinho, normalmente aquela plaquinha de gesso ela vai e cola ali na parede. Então ela fica ali um quadradinho fechando a tabica, tá bom? Eu conversei com o pessoal e com a Fabiola também. E a gente achou melhor cortar aquele cantinho, aquele quadradinho ali do gesso, para dar a sensação de que a tabica ela vem e entra dentro do cortineiro, tá bom? A gente achou assim, é um detalhezinho besta, um detalhezinho bobo, mas a gente achou que sim, que ficaria mais bonito do que ele chegasse ali e ficasse com aquele cantinho ali, tá bom? Então a gente preferiu dessa forma. Então todos os lugares onde a gente instalou aqui o cortineiro, a gente pediu pro pessoal cortar aquele quadradinho ali, para como se a tabica entrasse aí dentro do forro de gesso. Do forro de gesso não, desculpa, do cortineiro, tá bom? Aqui também finalizado, assim como o nosso banheiro aqui também foi finalizado. A gente trabalhou, pessoal, com forro sem recortes, como vocês podem ver, forro liso mesmo, né? É o padrão que está se utilizando aí normalmente, não se faz mais aqueles recortes que se faziam antigamente. Você pode ver ali o acabamentozinho da mesma maneira. Lá naquele cantinho também. Então hoje o pessoal tem usado muito o forro de gesso liso, tá bom? Não tem mais usado aqueles cortes, né? Aqueles rebaixos aí ou aqueles detalhes. E inclusive a gente vai usar perfis de LED aqui, vai ter um, por exemplo. Mas esse perfil ele é embutidinho no forro, então ele fica na mesma altura aqui do forro, tá? Ele vem aqui, perfil de fora a fora, aqui no quarto. Ele fica aí rentezinho. Não é mais aqueles nichos, né? Como se fizesse um nicho iluminado, digamos assim. Aí aqui também, na nossa cozinha, tudo finalizado. Tá bom? Nosso planejamento é para que esse teto tivesse ficado a 3 metros de altura. Acabou ficando a 2,80, tá bom, pessoal? Teve um probleminha aqui que foi reportado aí nos vídeos anteriores referente àquela viga lá.
que acabou ficando mais baixa do que estava no projeto e acabou rebaixando aí toda a altura da casa. Mas ainda assim, né, apesar de tudo, 2,80 é uma boa altura, não é a que a gente realmente planejou, mas foi a solução mais fácil que a gente achou, foi de fazer isso e assumir essa questão e não ter que refazer toda a parte de laje, tá bom? Então ali também, acabamentozinho, ó, todos os lugares aonde entra a tabica aqui no cortineiro a gente pediu para fazer esse detalhezinho. E aí eles fizeram, inclusive aqui no cantinho também. Aqui no nosso banheiro, que eu tinha comentado com vocês sobre uma viga que tinha ali, né? E o pessoal subiu o porcelanato aqui e esse porcelanato bateu certinho naquela viga. A gente falou que pegaria um dentezinho ali no forro. Então é isso aqui que eu me referi naquele vídeo, tá bom? Para quem não assistiu, tá aqui o resultado. Vou deixar em cima onde eu comento sobre essa questão aqui. Então aqui ficou aí esse dentezinho. E aqui, ó, na realidade ele vai ficar até meio que maquiado, porque nesse local aqui vai subir uma pedra para dar o acabamento, tá bom? Para não ficar aqui o acabamento nessa lateral do porcelanato, então a gente vai colocar uma pedrinha aqui de 5 centímetros, mais ou menos na mesma tonalidade do piso, para dar um acabamento mais bonito aqui assim. E depois a gente vai ter a instalação aqui de box. Piso teto que vai bater exatamente lá, então quando fixar aqui a parte de cima do box, provavelmente esse dentezinho que tem aqui, que ficou, né? Ele vai ficar aí maquiado, ele vai acabar escondendo ali nessa estrutura do box, tá bom? Então aqui foi feito também, esse banheiro aqui, ele vai ter revestimento só na parte de dentro e aqui na parte de trás do vaso, tá? Então o vaso sanitário vai ficar aqui, a gente preferiu colocar aqui também, tá faltando fazer depois o acabamento do rodapé ali embaixo. E aqui vai ficar só na alvenaria, a gente vai fazer uma pintura, de repente usar um papel de parede, a gente ainda tá decidindo o que vai fazer por aqui, tá bom, pessoal? Aqui também, no quarto aqui, tudo finalizado. Nossas portas aqui também, vou fazer um vídeo ainda sobre o valor que a gente pagou nessas portas. Trazer aqui a nota fiscal aqui para a obra para a gente poder conversar a respeito disso. Ali do mesmo jeito fizemos o acabamentozinho. Então é só o recortezinho, né? Então ali ele acabava, essa plaquinha de gesso ela acabava encostada lá. A gente pediu só para fazer o recortezinho para essa tabica entrar ali. Como se fosse, né? Fizesse parte, então ela não tivesse essa quebra. Então aqui, pessoal, toda essa área de gesso, entre material e mão de obra, a gente gastou R$ 12.300, tá bom? A placa que a gente usou aqui foi de 12 milímetros, tá bom? A placa aqui que a gente usou. Não, a marca eu acho que era placa, alguma coisa assim, tá bom? Uma das marcas aí que o pessoal falou que é melhorzinha do mercado, tá? Tem algumas marcas aí que elas são um pouquinho mais baratas, mas elas apresentam com o tempo algum problema referente à questão de ela começar a gerar aqui pontos, né? De onde é que ela vai cedendo, a placa vai entortando. Então eles falaram que essa placa aqui ela já tem uma qualidade maior, não apresenta esse tipo de problema. Principalmente também, um outro ponto importante a se ressaltar é que em todos os pontos onde a gente vai ter perfil de LED, tá bom, pessoal? Aqui vai ter um, ó. Então a gente vai ter um perfilzão de LED que vai vir aqui da nossa área gourmet, vai entrar lá na cozinha, vai fazer o L. Então todos esses pontos aqui o pessoal faz um reforço por cima do gesso. Aqui nós vamos ter 2 ar-condicionado split embutido no teto também tem um reforço. Então eles deixam exatamente aqui em cima uma estrutura reforçando essa área para quando for recortar e instalar a máquina, realmente o forro não ceder, tá? Então tem todos esses pontos, aqui tem um reforço, ali tem um reforço, tá bom? Aqui tem reforço, lá no nosso quarto onde eu mostrei que ia ter ali um perfil de LED, vai ter reforço também. Nos outros quartos aqui também vamos ter perfil de LED, perfilzinho de LED fazendo um L aqui, então todas essas áreas elas são reforçadas, tá bom? Para quando cortar o gesso aqui para instalar o perfil, para que não ocorra ali de ceder o forro de gesso, tá? E aqui, ó, também a gente vai ter box de piso teto, né, como a gente já comentou. Então isso aqui vai ser tudo fechado de vidro, tanto a área aqui do nosso vaso sanitário quanto ali dos nossos 2 chuveiros que vão ser ali. Então o nosso box vai ser até o teto e ele vai vir e morrer aqui nessa parede, tá bom? E aí aqui em cima nessa área, aonde vai ser fixado também
aí a estrutura do box de piso teto, foi feito um reforço, tá bom? Então tem uma marcação ali na parede, eu não sei se vocês conseguem ver no piso. Então mais ou menos aqui, nessa direção desses parafusos aqui, ó, onde tem essa massinha aqui, nessa direção, foi feito um reforço, tá? Foi feito um reforço em toda essa estrutura, para a gente poder chegar aqui, encostar ali o perfil do box e poder fixar essa peça nesse local, tá bom? Então por cima desse forro aqui, nessa área todinha aqui de ponta a ponta, tem esse reforço aí para fazer essa instalação, assim como tem aí nas áreas de perfil de LED. Isso é muito importante para que não aconteça do forro ceder. Então foi isso, o serviço aqui o pessoal executou em 3 dias, tá bom? E tivemos um custo aí de R$12.300 para fazer essa parte toda aqui da casa, tanto com a mão de obra quanto o material, tá bom? Aí agora vai ter a parte de pintura, né? Então a parte de pintura é a parte, a gente vai pagar aí para o pessoal fazer. O material a gente já comprou alguma coisa para pintura interna aqui, basicamente já compramos tudo. A gente pode fazer um outro mostrando para vocês quanto é que a gente gastou com matéria de pintura. E em relação a forro, foi isso aí. Inclusive aqui foi a primeira empresa, eu fiquei até impressionado, né? Falei com a Fabiola, que foi a primeira empresa que prestou algum serviço aqui dentro da obra, que a gente não precisou dar nenhum dinheiro de entrada. Então a gente pagou realmente o valor aqui referente a todo o serviço e o material somente depois que a obra estava concluída, né? Que o serviço estava concluído. Todos os outros eles sempre pedem aí uma entrada, a compra de material, e normalmente deixam a mão de obra para depois. Não está errado, né? Eu acho que é válido, eu acho que a maioria dos profissionais trabalha assim, não está certo também a gente exigir que eles tenham estoque ou que eles comprem do próprio bolso e depois a gente tem que pagar. Mas a gente achou interessante essa questão, né? Então foi a primeira empresa que fez isso, né? Os caras vieram aqui, instalaram tudo, fizeram todo o serviço e a gente só pagou no final. Isso aí, esse vídeo era para mostrar para vocês referente ao nosso forro. Valeu, é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.